Senhoras e senhores, é uma honra estar aqui na abertura do terceiro webinar da série da Câmara de Arbitragem da Federação, uma iniciativa que foi tomada de forma a democratizar uma série de questões que normalmente orbitam sobre a prática da arbitragem ou questões controversas mais comuns e que são extremamente importantes na compreensão dentro do meio arbitral, seja entre pessoas mais especializadas no meio, seja entre pessoas que estejam mais entrantes. E dentro dessa iniciativa, que surge dentro de uma remodelagem que a Câmara passou recentemente, integrando novos 4 diretores, no que a doutora Amanda, que está aqui presente, é uma das novas integrantes da diretoria e que tem apresentado uma grande liderança nesses webinários, no que eu fico feliz de dividir a diretoria e, ao mesmo tempo, ver tantas iniciativas tomadas, não somente pela doutora Amanda, como outros colegas nesse sentido. Dito desta forma, sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Amanda para dar prosseguimento ao webinar e desejo que tudo corra bem, que tenhamos mais muito aprendizado. E aqui, estando entre diletos amigos de longa data, doutor Alex, doutor Luiz, doutora Giovana, eu fico muito honrado de poder participar destas iniciativas. Muito obrigado. Obrigada, André. Eu agradeço muito pelas suas palavras, pela abertura. É um prazer enorme fazer parte da diretoria da CAF e tocar esse projeto que eu reputo bastante importante, tanto para a Câmara quanto para o nosso Estado. Então, gostaria também de agradecer ao Alex Rosito, que vai fazer a mediação do nosso painel. O Alex Rosito é da presidência do grupo executivo da CAF, também tem um papel bastante importante de fomentar a Câmara e principalmente fomentar a arbitragem também cada vez mais entre os mais jovens. E eu gostaria de agradecer também a professora Giovanna Comira e o professor Luiz Peretti, que aceitaram prontamente o convite para conversar sobre a escolha do árbitro, né? Um tema bastante importante, relevante, bastante prático e que vai ser o principal assunto desse painel. Então, ainda que sejam bastante conhecidos e renomados, vou fazer uma pequena apresentação deles, para que em seguida o Alex possa já iniciar o debate. Então, Luiz Peretti é advogado e árbitro, sócio de Souto Correia Advogados, fellow do Chartered Institute of Arbitrators, doutorando e mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, diplomado pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, Sciences Po, mestre em Direito da Globalização Econômica pela Universidade de Paris I, mestre em Direito Comparado pela Universidade de Paris II. Já a professora Giovanna Kilmiran é advogada, sócia de Kinizinic Advocacia, atuante na área de resolução de disputas, arbitragem contencioso judicial e consultivo contratual e societário, doutora em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autora do livro Os Usos Comerciais, da formação dos tipos à interpretação e integração dos contratos. Então, com esses grandes currículos e pessoas que eu admiro muito, vamos iniciar o painel e eu já desde logo passo a palavra ao Alex para fazer a condução. Obrigado, Amanda. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer na pessoa da Amanda pelo convite para moderar esse painel e, em nome dela, a toda a CAF e a Federação. Mas, bom, indo direto ao tema, eu acho que a gente pode começar pelo começo. E, nesse sentido, eu gostaria de perguntar ao Peretti quem que pode participar como árbitro, como é que funciona essa questão. Existe algum tipo de formação necessária? Precisa ser advogado? Quem participa desse tipo de procedimento? Obrigado, Alex. Bom dia a todos. Eu não poderia começar sem fazer um agradecimento à CAF pelo convite. Eu tenho um carinho especial pela CAF porque tive com a CAF a primeira nomeação como presidente de Tribunal Arbitral Trino, né? No início da carreira a gente recebe algumas nomeações, o mais
corriqueiro é que sejam nomeações para árbitro único, e com a CAF eu tive um caso bastante interessante, super bem gerido. A gente teve algumas dificuldades no período da pandemia, então é uma alegria estar aqui com vocês hoje, não só pela estima que eu tenho pela instituição, mas também para recordar essa atuação que foi muito importante. Queria também dizer a minha satisfação de estar aqui hoje, especialmente com a professora Giovana Comirã, que conheço há bastante tempo, da URGS, né, e que sempre foi para mim um exemplo acadêmico e profissional, né, tanto na trajetória dela da USP. Então é uma grande satisfação estar aqui com pessoas uma instituição que eu admiro, e com colegas também que eu tenho a maior estima. Mas voltando para a sua pergunta, né, quem pode participar como árbitro? A resposta simples é qualquer pessoa. Isso está no artigo 13 da Lei de Arbitragem, né, que estipula que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes. Obviamente, a lei também vai fazer algumas exigências, né? O árbitro ele não pode ter nenhuma relação com a disputa que possa comprometer a independência e a imparcialidade dele para decidir o caso com justiça. Mas isso é só o início, né? Esses são só os requisitos legais. A gente vai ver, por vezes, nos regulamentos das câmaras, algum tipo de pormenorização desses requisitos, né? Mas esse é só a porta de entrada. A partir daí, as partes têm a prerrogativa de escolher quem elas vão querer atuar como árbitro para decidir a disputa. E nós estamos falando aqui de métodos adequados de resolução de disputa, né? Que é uma justiça especializada, e ela tem essa característica especial de você poder escolher o seu julgador, ou ao menos participar na escolha do seu julgador. Então você vai poder pensar em alguém que, como usuário da arbitragem, né? Como pessoa ou empresa envolvida numa disputa, na sua visão, possa ser a melhor pessoa para decidir o caso. E tem um ditado que diz, né, que a arbitragem ela é tão boa quanto os árbitros escolhidos. Então, você pode muito bem escolher uma instituição gabaritada como a CAF, mas se você não souber fazer a nomeação, de fato, você vai ter um procedimento que pode sofrer de algum tipo de desvantagem, né? E aí, além disso, a gente tem também alguns critérios mais velados, né? A gente pode ter, para responder quem pode ser árbitro, é importante verificar inicialmente o direito aplicável e o idioma da arbitragem. Aqui no Brasil nós temos utilizado a arbitragem muito usualmente para resolver disputas domésticas entre partes brasileiras. Então, normalmente o português, né, o domínio do direito brasileiro basta, mas pode ser que a gente tenha casos em que você tem algum elemento de estraneidade e vai precisar escolher um árbitro com alguma qualificação no idioma. Tive recentemente um caso em que as partes estipularam na convenção de arbitragem que o idioma do procedimento seria o português, porém que depoimentos ou documentos originalmente na língua inglesa seriam aceitos sem tradução. Isso já gera uma necessidade prática de nós verificarmos quem vai ser a pessoa adequada para resolver o caso. E além disso, é óbvio, né, a gente pode pensar numa aderência maior do perfil do árbitro para entender a disputa. É claro que quando você nomeia um árbitro, você quer ter alguém que vai entender o caso, né, que vai ser capaz de ouvir os argumentos e, sejamos francos, também tenha uma certa aptidão a julgar o caso da forma que você espera, né? Então, isso pode passar também por verificar o conhecimento desse árbitro, o perfil acadêmico, né? A gente tem aqui a Giovana, que é doutora em Direito Comercial e que é uma excelente árbitra, especialmente em disputas, né, dessa área. Então, seriam esses assim os primeiros requisitos para a escolha desse árbitro. A partir daí, a gente pode desdobrar melhor, né, o que seriam, qual a necessidade dessa experiência prática, mas eu acredito que o principal aqui seria, então, resumindo, né, a confiança das partes. Então pode ser qualquer pessoa, você normalmente não precisa que essa pessoa participe do corpo de árbitros da CAF. Aliás, da Câmara, o regulamento da CAF vai nesse sentido, mas ela precisa ser independente e imparcial, e precisa ser alguém adequado para resolver sua disputa.
Bom, Luiz, tu colocou uma questão de que não existe nenhuma formação específica, né? Mas, em geral, quando a gente pensa em árbitros, a gente pensa em advogados que já atuam na questão. Eu gostaria de saber se, por acaso, tu já teve alguma experiência com árbitros não advogados e, assim, como é que foi essa experiência para ti? Se tu acha que isso pode ser válido em algum tipo de demanda, de disputa? Olha, eu vou ser culpado de dar aquela resposta conveniente, né, de dizer que depende da situação. Nós tive sim experiência nomeando profissionais que não têm formação jurídica e nos dois casos em que fizemos isso foi muito bem sucedido, né? Eu já tive o caso de nomear um engenheiro para uma disputa que tratava especialmente do cálculo do impacto de atrasos, interferências no andamento da obra, então teria uma análise de caminho crítico que a gente achava importante que pudesse ser compreendida pelo tribunal. Também já tive casos pós-M&A em que as discussões eram muito contábeis, em que a gente nomeou contadores, um contador no caso, né? É bastante difícil você encontrar um profissional que tenha a especialidade jurídica e técnica paralelamente, né? Tem no mercado alguns exemplos de engegados, entre aspas, ou de contadores com a formação jurídica, mas são profissionais muito raros. Então, a gente acaba, por vezes, tendo a ideia de nomear árbitros que não são apenas advogados quando a disputa tem um caráter técnico muito agudo, e isso é importante para a decisão do caso. É óbvio que a especialidade técnica pode ser apresentada para o tribunal por meio de um perito, né? Isso é o que normalmente acontece. Você vai ter ou um perito nomeado pelo tribunal arbitral, né? Ou você pode ter laudos de assistentes técnicos das partes. Porém, em alguns casos, pode ser interessante você ter essa especialidade dentro do tribunal arbitral, até para tentar evitar custos, para tentar que essa perícia ocorra de forma mais dinâmica. Porém, como eu comecei comentando, né, não é para todo caso. É, a função preponderante do árbitro é conduzir o procedimento, né, proferir uma sentença arbitral rígida, e aí, na maioria das vezes, a competência jurídica acaba sendo primordial, até porque a arbitragem é uma criatura do contrato, né? Então você precisa, sobretudo, de alguém que entenda de contratos. Mas eu acho que a gente pode falar muito sobre isso, a Giovana pode ter uma perspectiva também. Eu vou parar por aqui, qualquer coisa a gente volta para esse tema. Não, perfeito. E, Giovana, bom, indo nessa linha, assim, eu acho que já ficou claro quem pode participar, mas uma outra dúvida que surge bastante conversando sobre arbitragem é como funciona a indicação pelas partes dessa pessoa, assim, esse árbitro indicado por uma das partes fica, de alguma forma, vinculado ao interesse dessa parte, pensando, sobretudo, num painel arbitral de três árbitros, é um defendendo o interesse de cada parte? Na tua percepção, como é que funciona isso? Oi, então, bom dia, que eu ainda não cumprimentei a todos. Quero agradecer pelo convite, que muito me honra de estar aqui conversando com vocês, com a CAF. Obrigada, Amanda, por ter feito esse convite, o André por ter introduzido o Alex, aí por ter montado esse painel muito interessante. É, o Peretti teve a primeira nomeação dele na CAF, eu tive a minha primeira listagem na CAF, então estamos todos em primeiras vezes aqui. Sobre, indo para a pergunta sobre a indicação dos árbitros pelas partes, ela sempre vai depender da cláusula compromissória ou do regulamento, da Câmara, sempre que a arbitragem for vinculada à Câmara, fazendo a ressalva aqui que existe a possibilidade de arbitragem ad hoc, aí não vai ter essa possibilidade de se reportar à Câmara para a solução, no caso de haver uma dúvida dentro do contrato, né? O mais usual, como disse o Alex, é que o painel seja formado de três árbitros, né? E nessa circunstância, também o mais usual é que cada um dos polos indique um dos árbitros, que vão ser os coárbitros, e a outra solução mais usual é que os dois coárbitros elejam uma pessoa para presidir o painel, vai ser o presidente do painel arbitral. Não é sempre assim que funciona, não é sempre assim tão simples, né?
Eu posso ter, por exemplo, uma situação que complica um pouco, que é multipartes dentro de um mesmo polo, e aí ou eu vou ter que ter uma solução dentro do contrato para definir como vai ser indicado este árbitro para este polo passivo ou ativo na arbitragem. É, ou as partes vão ter que entrar em um acordo, ou não havendo acordo também vai se reportar para uma solução na Câmara Arbitral, que o mais comum também vai ser aí o presidente indicar este árbitro. Então, e tem hipótese também de árbitro único, que mais comumente é utilizada para arbitragens com valor menor, menor complexidade. Algumas câmaras já têm previsto a possibilidade de árbitro único sempre que a arbitragem, a disputa, disser respeito a um valor limite mínimo, né, ou limite máximo, perdão. É, e aí, esse árbitro único também, ou ele vai ter que ser indicado por consenso entre as partes, né? Ou vai acabar se reportando a uma solução do próprio regulamento da Câmara, e aí o mais comum no regulamento da Câmara é que quem faça essa nomeação seja o próprio presidente da Câmara. Agora, com relação à vinculação, é uma pergunta muito boa, importante de se discutir, especialmente para quem não tem muita familiaridade, né, com a arbitragem. Quando a gente tem um cliente que não tem ainda experiência em arbitragem, ele sempre fica receoso, né, que aquele árbitro indicado pela parte adversa vá basicamente advogar pela parte adversa, que vai ser uma espécie de representante ali no painel arbitral da outra parte, ou que o seu árbitro, né, o árbitro indicado pela parte, seja representante dos seus interesses. E não é assim, né? A base da indicação dos árbitros é que eles sejam independentes e imparciais, como o Peretti falou há pouco. Então, ele vai ser, sim, indicado de acordo com critérios e qualificações que cada uma das partes veja como importante para a solução daquela disputa, qualificações técnicas, pessoais, inclusive de imparcialidade, né? Mas não vai ficar vinculado à posição de nenhuma das partes. E o que se costuma dizer é que muitas vezes, inclusive, os árbitros se esquecem ao longo do procedimento quem os indicou, né? Então, essa não é uma preocupação que quem ainda não tem aí a habitualidade de transitar no meio da arbitragem precise ter. Posso fazer um complemento aqui, Alex? Por favor, Muito Luiz. interessante o que conta a Giovana e, de fato, eu concordo 100% com essa visão de que os árbitros esquecem as nomeações, né? Eles, a partir do momento, vão ser imparciais e não se sentem, digamos assim, devedores da parte que indicou para uma certa ah, atuação específica. Tem árbitros, sobretudo no contexto internacional, que se julgam responsáveis, porque a parte que o indicou tenha uma oportunidade de apresentar o seu caso, né? E aí uma visão de que ele tem sim uma responsabilidade com essa parte, não para representar os seus interesses ou para decidir o caso, mas ao menos para assegurar, né, com relação a essa parte, com as demais também, mas mais intensamente com a parte que nomeou, que ela vai ter uma oportunidade de apresentar o caso. Na minha visão, né, nos casos que eu atuei, a maioria dos árbitros tem uma postura muito imparcial. Isso se percebe, por exemplo, nas perguntas que são feitas em audiência, na hora que o tribunal precisa deliberar e decidir ali durante a audiência algum tema. Porém, a gente sabe que podem ter profissionais cuja atuação seja um pouquinho mais incisiva e sugere algum tipo de dúvida, né? Só que para os meus clientes eu tenho dito que essa é uma postura muito negativa, né, e deletéria para o próprio caso, porque
teve uma entrevista que eu ouvi uma vez de uma árbitra, acho que é inglesa, e ela dizia que o árbitro que se mostra muito parcial, ele acaba sendo ostracizado pelos demais membros do tribunal. Então, se você já vem com uma agenda, né, já chega ali mostrando sempre um certo viés, né, os outros árbitros vão acabar deixando você de lado. E na expressão dessa arbitralista famosa, esse árbitro militante, ele vira o árbitro do vinho, porque ele não vai decidir mais nada sobre o caso, a única coisa que talvez ele possa opinar é quando eles forem jantar ali depois da audiência, qual que é o vinho que eles vão tomar, né? Eu achei bem interessante essa expressão dela e acabei repetindo bastante para clientes. E o motivo é simples, é que se você tem um tribunal trino, né, a Giovana estava muito bem explicando agora há pouco o processo de formação, né, quando você tem um tribunal colegiado, um tribunal de árbitro único, se você tem um tribunal em que vai haver uma decisão colegiada, não basta você ter um voto garantido, né? Garantir um voto dissidente não é uma boa estratégia para você vencer o caso. Você precisa de alguém que tenha capacidade de explorar as discussões, conversar com os coárbitros, influenciar o tribunal, e para isso ele precisa de uma certa gravitas, ele precisa ter projetar uma imagem para o tribunal arbitral no sentido de que ele está ali para fazer um bom trabalho e não só para cumprir uma agenda. Sabe que agora, Excelente. ouvindo o Peretti falar, me lembrei de um caso que eu tive, assim, início de carreira, deve fazer já seus, sei lá, 15 anos, talvez. É um caso que teve voto dissidente e que o meu cliente esteve, durante todo o procedimento, muito incomodado com a postura desse árbitro especificamente. Ele nem tem atuado mais como árbitro. Provavelmente porque assumia realmente interesse de parte e ele foi, de alguma forma, colocado para fora da comunidade arbitral. E durante a audiência ele fez perguntas para o cliente, aquelas coisas que o cliente, às vezes, ele estava fazendo depoimento pessoal e às vezes o cliente excede um pouco a orientação do advogado, e lá pelas tantas ele pergunta pro o árbitro se ele era árbitro ou advogado da outra parte. Ficou um clima assim horrível. Mas também foi bom porque os outros árbitros sentiram, né, a situação constrangedora que estava ali. Ele foi o voto dissidente depois, mostrando que a situação realmente era atípica. Mas foi uma situação que eu tive na vida assim durante a minha experiência em arbitragem, todas as outras, inclusive muitas vezes as perguntas mais complicadas para a parte que nomeou, vem do árbitro que nomeou, ou não, foi nomeado pela parte, né? Então, realmente, assim, na minha experiência, eu não consigo ver grandes problemas com relação a quem indicou qual árbitro do painel arbitral, com exceção dessa única experiência aí de muito tempo atrás. Eu acho que vocês colocaram bem que assim a indicação dos árbitros pelas partes por si só já não é uma matéria necessariamente simples, né? Por mais que objetivamente ela pareça. E nesse sentido, Peretti, eu queria saber um pouco mais como que tu vê a questão da indicação do presidente em si, do painel arbitral pelos demais árbitros, porque, bom, se a indicação do árbitro em si já não é simples, eu imagino que a nomeação do presidente seja ainda mais complexa e exista uma série de outras questões envolvendo. Para ti, como fica essa questão? Quais são as complexidades que surgem ou já surgiram em casos que tu atuou envolvendo esse ponto? Esse de fato é um tema muito importante. O presidente ou a presidente tem um papel primordial na condução do procedimento, né? E a própria lei de arbitragem impõe algumas funções específicas para o presidente, sobretudo em casos de empate e em outros momentos processuais importantes. Na minha visão, lembrando, né, se nós estamos falando de métodos adequados, as partes elas devem ter a possibilidade de adaptar
a arbitragem para que ela funcione da melhor forma para o caso. Então, é importante que isso seja pensado no momento em que você celebra a convenção de arbitragem, seja a cláusula compromissória do contrato, seja o compromisso arbitral que é feito depois do surgimento da disputa, de pensar como é que vai ser feita essa nomeação, né? Tradicionalmente, as partes estipulam simplesmente que cada parte vai escolher um coárbitro e o coárbitro vai ser indicado, desculpa, e o presidente vai ser indicado pelos coárbitros. Isso me parece uma estipulação um pouco simplória. A gente poderia ir além na convenção de arbitragem, por exemplo, e determinar que os coárbitros vão consultar as partes sobre a escolha do presidente, né? Tem diversos exemplos de cláusula modelo que já prevêem isso. E também é prerrogativa das partes, né? Antes de nomear alguém para atuar como árbitro, você não pode, obviamente, ligar e perguntar sobre o caso. Ó, você concorda com a minha tese, né? Eh, você compra o que eu estou falando? Não, não é isso. Mas você pode perguntar sobre basicamente duas coisas. Primeiro, se esse árbitro tem disponibilidade e eventual conflito. E você pode também perguntar a visão dele sobre a constituição do tribunal arbitral. E a maioria dos árbitros com quem você fala hoje já tem tomado o cuidado de envolver as partes nesse processo de decisão, né? Então, em vez de ele fazer uma ligação com o árbitro indicado pela outra parte, decidir ali na hora e simplesmente comunicar o resultado, também é possível, e isso tem sido a praxe mais satisfatória que a gente tem visto nos últimos anos, que esses coárbitros voltem para as partes, né? Fazendo isso com total transparência e isonomia, com uma lista de potenciais nomes para serem escolhidos como a presidente ou presidente, e aí as partes podem interferir nessa lista. Eles podem simplesmente, uh, por exemplo, você manda uma lista de 6 nomes, cada parte elimina 2, sobram 2 e o presidente vai ser escolhido dessa lista. Isso gera um envolvimento maior das partes nessa escolha e uma satisfação maior. Esses árbitros, antes de preparar essa lista, podem perguntar para as partes: olha, como é que você vê o perfil do presidente, né? Eu quero alguém que seja, entre aspas, um senior statesman. Nesse caso aqui é grande, a gente precisa de alguém com muita experiência. Ou você pode dizer para esse árbitro: olha, esse caso ele tem um valor módico, e ele é muito complexo do ponto de vista dos fatos, a gente precisa de alguém que tenha mais disponibilidade. Isso do ponto de vista do que as partes podem fazer, né? Mas também há outras soluções que são colocadas no mercado. Por exemplo, o regulamento da CCI tem como regra geral que o presidente vai ser nomeado pela Câmara e não pelos coárbitros. Isso pode ser derrogado, você pode estipular diferente, porém, eu acho que é uma solução interessante. Tem alguns casos, você pode pensar em algumas empresas do Brasil que contratam com todo mundo, né? Está todo mundo envolvido de uma forma ou de outra. Ou você tem grandes conglomerados internacionais que você vai fazer a lista de partes relacionadas para poder escolher os árbitros, tem ali 20, 30 empresas, né? E acaba gerando dificuldades para você poder escolher alguém que não seja conflitado. Então, nesses casos, sobretudo, que tem uma dificuldade especial de nomear o presidente, você poder contar com a Câmara para fazer essa decisão me parece uma solução bastante satisfatória, né? Em regra geral, como advogado, eu quero poder participar dessa decisão, quero poder conversar com o coárbitro, pensar no procedimento. Porém, vai ter casos também que, diante de todas as dificuldades, parece melhor você ter a Câmara fazendo essa nomeação, como, aliás, já muito tradicionalmente na arbitragem se tem a figura da autoridade nomeadora, né? Em certas situações é preferível você ter um terceiro que venha e faça essa nomeação, desde que você tenha confiança nesse terceiro. Me parece, né, que se a gente está falando da CCI ou de uma Câmara organizada institucional como a CAF, né, que vocês não teriam dificuldade de fazer essa nomeação. Então, são esses basicamente ah, ah, são essas reflexões que se faz para a nomeação da presidente ou do presidente. E o importante aqui é que isso seja feito com a participação das partes, né? E não de uma forma repentina, em que essa decisão é simplesmente comunicada. Bom, saindo um pouco agora da questão procedimental, talvez, e pensando um pouco mais sobre o ponto de vista das partes e dos seus respectivos advogados,
Giovana, na tua opinião, quais são as cautelas que as partes e seus advogados deveriam tomar no momento de fazer a escolha de um árbitro a ser indicado para integrar o tribunal arbitral? Uma série de é, questões para se colocar na balança, né? Quando você escolhe alguém para arbitrar um caso. Quando você requerente, você tem mais tempo para pensar, né? No seu caso e qual é o rumo que ele vai tomar, que tipo de árbitro você quer. Quando você é requerido, você vai ter um prazo mais limitado, vai ter menos tempo, mas em alguns casos, não é o caso da CAF, em alguns casos você já vai saber qual é mais ou menos o rumo da disputa e o próprio árbitro, que a outra parte indicou. Na CAF, pelo que eu me lembro, o regulamento a nomeação é conjunta, né? Em algumas câmaras, a parte já tem que apresentar o requerimento e indicar árbitro, e então, quando o requerido recebe, ele já recebe a, a notificação para a instauração da arbitragem junto com a nomeação do outro árbitro, então já pode pensar quem é o coárbitro e compor um painel pensando no coárbitro, né? Parece mais justa essa solução de ambos indicarem o árbitro conjuntamente. Então, eu acho que já parte de uma cautela pensar nisso, né? No procedimento que ambas as partes apresentem os nomes conjuntamente, para não dar essa vantagem de conhecimento do ambiente do painel antes para uma delas. Mas fora isso, as questões mais de prática e de preocupações que são extrajurídicas até, né? São mais comezinhas. A primeira coisa, o básico, é avaliar conhecimento técnico da pessoa que se pensa em indicar como árbitro, né? E aí o conhecimento técnico não se restringe à matéria jurídica propriamente dita, né? Se o seu caso vai envolver mais contratos societários, uma matéria regulatória, enfim, mas também a parte de ramos de indústria, digamos assim, se é um setor elétrico, infraestrutura, se o caso envolve, não sei, uma área daqui a pouco de saúde, né? Enfim, a gente pode ter o imobiliário, agronegócio, marítimo, enfim, né? O ideal é que o árbitro tenha familiaridade com a indústria, porque a solução muitas vezes vai passar por isso. Óbvio que se eu estou falando só de uma questão contratual que não diz respeito àquela indústria, talvez essa não seja uma preocupação, né? Mas na grande maioria dos casos é muito relevante que exista essa familiaridade, então, com o setor e com um campo específico do direito, né? Por vezes, e aí eu acho que o Peretti vai concordar comigo, a gente pensa no caso, a gente acredita que os pontos centrais vão ser X e Y na discussão, e depois a arbitragem acaba tomando outro rumo por conta do que a outra parte traz para a arbitragem, né? Traz outras questões, e aí acaba que aquela qualificação técnica que nós pensamos inicialmente talvez não seja a principal para a solução da demanda, tá? Mas o primeiro ponto é esse: primeiro olhar o tipo de afinidade que a pessoa tem com a matéria em termos de técnica jurídica e setor. Acho que a segunda questão é domínio de idioma, que o Peretti falou lá no início, né? Se eu vou ter uma arbitragem conduzida em inglês, obviamente eu tenho que ter um árbitro que consiga conduzi-la em inglês. Se vai ser em português, mas eu vou permitir documentos em inglês, francês, alemão, então eu preciso me preocupar em ter alguém que consiga ler nesses idiomas, né? Ai, às vezes é só o depoimento oral, por exemplo, em audiência, que pode ser feito em outro idioma. Nessa situação também, o árbitro vai ter que dominar, ou as partes vão se preocupar com o custo adicional, que é ter lá um tradutor para esse depoimento, e com a perda, né,
de precisão na compreensão daquilo que a testemunha vai estar falando. É, a outra questão que é bem prática é fazer pesquisas, né, sobre quem é aquela pessoa em toda a sua esfera. Bom, a gente tem hoje a internet a nosso favor e contra nós nesse quesito, né? Mas assim, o advogado, os seus assistentes vão fazer uma ampla investigação, é, de Google, Tribunal, Judicial, câmaras arbitrais, currículo Lattes, é, o escritório, se ele está vinculado, ele, ela está vinculado a um escritório, instituições de ensino, se é um professor, né? Para conseguir ter uma visão mais ampla de quem é essa pessoa, quais são as possíveis vinculações que ela tem, se ela já atuou em algum caso, pela outra parte ou como árbitro, né? Buscar também informações, às vezes com pares, pessoas que são de confiança, que podem ter tido um contato mais próximo e podem trazer algumas outras informações que podem ser relevantes sobre a atuação dessa pessoa na vida, sobre a própria reputação do árbitro, tanto no meio como fora. É importante, ter conhecimento também, habilidades sociais, né? Como esse árbitro, como ele interage com os demais árbitros e como ele é. eh, Apto a influenciar os demais é um fato relevante para o cliente, porque normalmente você vai escolher alguém que esteja mais afim, tenha mais afinidade com a tese que você vai defender, né? Não é que ele vai defender o seu cliente, mas assim, você nunca vai escolher um árbitro que você sabe que milita em contrário à tese que você vai defender, né? Juridicamente falando. Então, assim, você escolhendo alguém que milita uma tese favorável ao seu cliente e este árbitro tendo a capacidade de ser influente com relação aos demais é um dado bastante relevante, né? Então, esse perfil de quem pode é, gravitar melhor no painel é algo que a gente busca também num árbitro. Aí indo para outras questões. Normalmente a gente elabora aí, olhando, pesquisando, olhando para o caso, uma lista de 3, 4, 5 pessoas que possivelmente poderiam atuar e vai para o debate com o cliente, né? Olha, nós pensamos nessas pessoas, apresenta as características da pessoa, das pessoas da lista, né? Normalmente a gente abre quais são as nossas preferências, inclusive, mas é muito importante essa conversa com o cliente, inclusive para conhecer prévias experiências do cliente com esse potencial árbitro, porque por vezes nessa conversa nós descobrimos alguma questão relevante anterior ou de relacionamento, ou de conflito, ou de que tenha advogado para uma outra parte, aí o cliente já tem alguma ressalva, enfim. Então, é muito importante essa conversa e acordar com o cliente essa lista também. Em regra, sim, não é para todos os casos, mas em regra é o que a gente faz. E depois de feita essa peneira, né, e chegar a uma lista, aí a gente vai consultar o próprio árbitro, porque é muito importante saber se ele tem disponibilidade. Por vezes, um árbitro tem já a sua agenda lotada e não consegue colocar mais uma arbitragem na sua agenda. Por vezes ele, não sei, tem algum problema de saúde, vai passar um tempo viajando, enfim. Então, óbvio, tem que consultar a disponibilidade. E às vezes até o interesse, né? Se é uma arbitragem menor ou maior, muito grande, pode não querer envolvimento ou não ter, né, disponibilidade para envolvimento numa arbitragem que seja uma coisa com perspectiva que vai demorar muito tempo para se resolver, ou muito pequena e a remuneração aí pode não ser interessante para aquele árbitro, e em especial para já ter uma prévia sobre a possibilidade de ter algum conflito ou impedimento, e aí a gente vai ter que abrir
para este árbitro quem são as partes, controladores, enfim, para que ele possa avaliar se não tem conflito e aí poder indicar, né? Então, eu acho que assim, na prática, é mais ou menos esse o panorama para se avaliar e formar uma lista de árbitros. Às vezes, dependendo da instituição, você já tem que escolher dois de saída, porque a instituição exige um árbitro e o suplente já de saída. Então, além dessa preocupação, né, de fazer todo o filtro, você tem que fazer o filtro com relação a pelo menos duas pessoas e todo esse trabalho com relação a elas. Acho Ale... que Giovana, Alex, concordo 100%, acho que foi muito bem explicado e até para que aquilo que a Giovana estava explicando seja viável, eu teria só uma advertência aqui para os usuários da arbitragem, né? Que é com relação aos critérios de qualificação do árbitro ou da árbitra. O, Você pode estipular na convenção de arbitragem que ó, o árbitro dessa disputa vai ter experiência em tal indústria, seguros, transporte marítimo, geração eólica. Você pode estipular vai ser alguém que domine o direito de Nova York e do Brasil. Você pode estipular que vai conhecer inglês, espanhol e português. Você pode. Só que se você fizer isso, né, o pool de árbitros que vai sobrar para poder atender a sua disputa e ser nomeado pode ficar bastante restrito. Eu trabalhei 2 anos numa Câmara de Arbitragem em São Paulo e sofri isso diversas vezes quando cabia a presidência da Câmara fazer a nomeação e a gente tentava subsidiar o presidente com pesquisas, né? Se você tiver 3 critérios de qualificação cumulados, vai ser bastante difícil de achar uma pessoa não conflitada a ponto de você inviabilizar, né, a escolha do árbitro, a constituição do painel arbitral. Não só isso vai protelar o início da arbitragem, vai gerar demora, insatisfação das partes, mas também pode ser que gere uma nulidade, porque o artigo 32 da lei de arbitragem estatui que se a sentença for proferida por quem não podia ser árbitro, pode haver nulidade. Então, é uma escolha muito cuidadosa que é preciso ter. Algum requisito de qualificação é natural, né? A Giovana mencionou alguns que são, inclusive, que você verifica mesmo na ausência de alguma exigência peculiar das partes. Mas se você começar a detalhar muito qual que vai ser o perfil dessa pessoa, pode ser que se gere um problema muito grande. E daquilo tudo que a Giovana mencionou, né, eu acho que talvez uma cautela que esteja muito de moda ou relevante ultimamente é a disponibilidade, né? As câmaras, por vezes, pedem com o questionário de revelação de conflito de interesse que os árbitros também revelem a disponibilidade que eles têm para julgar o caso. Como eu falei no início, se a arbitragem só é tão boa quanto os árbitros, né? E você nomeia uma pessoa que já está disponível além da capacidade que ela tem, isso vai ter um efeito negativo. Aqui, claro, não tem um número mágico, né? Eu não diria, ó, nomeia alguém que tem no máximo X arbitragens, porque a capacidade do árbitro de atuar num número maior ou menor de casos é uma questão muito peculiar de cada um. Tem árbitros que trabalham com equipes especializadas, que dão suporte, que são capazes de lidar com um volume maior. Tem árbitros que vão poder se dedicar apenas a um número mais reduzido de casos. Então, acho que só queria complementar com essas duas cautelas, né? Por um lado, não restringir demais o perfil do árbitro que você vai querer para sua disputa, porque isso pode gerar problemas, e também verificar, como a Giovana mencionou, a disponibilidade dessa pessoa para atuar com empenho no seu caso. Então, Superete, eu acho que essa questão da qualificação ela é essencial e ela está em linha com a próxima pergunta que eu já queria te direcionar, que é qual a importância de que esses árbitros indicados já tenham alguma prévia experiência com arbitragem para que se tenha uma boa condução e um bom desenvolvimento do nosso procedimento arbitral? É, a gente falou mais cedo sobre nomear árbitros com conhecimento especializado, né? Que seria o inverso dessa pergunta. Vou começar pela situação contrária. E de fato pode ser útil
para você ter um conhecimento técnico do caso, mas isso me parece que é mais apropriado para a posição dos coárbitros, né? Se você tiver um tribunal trino. Quando você está falando da figura do presidente ou de um árbitro único, me parece que a experiência com arbitragem e a capacidade de gerir as questões jurídicas, ela é primordial. O presidente ou o árbitro único, ele vai ter que a primeira obrigação que ele tem é de entregar uma sentença rígida que seja executável, né? E isso depende sempre, né, do segmento do procedimento, de acordo com os princípios do artigo 21 da Lei de Arbitragem, respeito ao contraditório, né, isonomia entre as partes. E me parece que nós, advogados, temos o treinamento para entender essas questões. E não só é preciso ser advogado, mas é preciso ter experiência com a própria arbitragem, porque isso acaba se traduzindo em vários momentos do procedimento, né? Quando você fala, por exemplo, das inquirições, você vai estar numa audiência de produção de prova, você vai inquirir um perito, você vai inquirir uma testemunha, né, ou um representante legal. Você precisa ter um árbitro que saiba como é que isso funciona, saiba lidar com as objeções que possam surgir, eventual contradita, né? Você tem que saber como lidar com as nulidades, e a nulidade hoje em dia pode ser aquelas naturais, né, já esperadas da lei de arbitragem, porque é absolutamente natural que o procedimento arbitral fique sob o crivo posterior do judiciário, do ponto de vista da, da validade do procedimento, da existência de alguma nulidade procedimental, e o árbitro acaba tendo que lidar semanalmente, né, num caso mais belicoso, né, com táticas de guerrilha, com chicanas processuais, com pedidos de prova extemporâneos, que são claramente protelatórios, com tentativas de gerar nulidade de algibeira, que é aquela nulidade que você não alega e deixa lá reservada para quando sobrevier a sentença você poder verificar se gostou ou não do resultado e aí alegar, né? Então, me parece que a experiência com arbitragem ela acaba sendo primordial para você garantir a rigidez do procedimento, porque não adianta nada a gente fazer uma arbitragem, ter uma sentença linda, se no final ela não vai poder ser executada, né? E também para conduzir o dia a dia da arbitragem. São diversos aspectos práticos, né, que são necessários para a gente conduzir corretamente um procedimento arbitral, não só da forma de produzir a prova, da forma de, às vezes, cindir as questões, né, entre vou dar uma sentença parcial inicialmente para lidar com a responsabilidade, depois vou liquidar os pleitos, dar uma sentença sobre quantum, ou quem sabe eu tenho que lidar já desde o início com alguma preliminar, alguma objeção à jurisdição. Então, me parece que essa experiência com a arbitragem, ela é muito relevante, né? Quando eu trabalhava com a Câmara, muitas vezes as pessoas perguntavam como é que eu posso me tornar árbitro, né? Acaba que é uma função que as pessoas têm bastante interesse, né? É um trabalho de fato desafiador. E aí fica aquela ideia de que, bom, para ser árbitro você precisa ter experiência com arbitragem. Você pode adquirir essa experiência de diversas formas, né? Não é necessariamente, você nunca vai ter uma primeira nomeação, seja por uma parte que vai confiar em você, seja por uma câmara que vai fazer essa nomeação, porque você parece ser um profissional que tem essa experiência, né, verificada. Se você não tiver já essa experiência comprovada. Então, você pode desenvolver essa experiência como advogado em arbitragem, que é, né, um passo comum, de forma acadêmica, participando de treinamentos, simulações, mas o que me parece que é indispensável é que você tenha acumulado essa experiência de uma forma ou de outra antes de poder ter a sua primeira atuação como árbitro e muito mais depois para poder pleitear, né, ser incluído numa lista de árbitros de uma instituição abalizada como a CAF, por exemplo. Não, perfeito. Eu acho que isso nos leva para um último tópico que a gente pode entrar, que talvez seja um pouco mais espinhoso do que os tocados anteriormente. E daí eu gostaria de deixar a pergunta à disposição de vocês dois, para que, enfim, fiquem à vontade. Mas, dentro de tudo isso que a gente conversou, o que pode ser feito para se evitar
que esses árbitros indicados por uma parte ou pela outra, ou até mesmo o próprio presidente, não tenham conflitos com a demanda, não tenham nenhum tipo de conflito de interesses. Ah, e, enfim, ainda nessa linha, se é comum que se tenha, na percepção de vocês, invalidação propriamente dita dessas sentenças arbitrais por conflito de interesse de algum dos árbitros envolvidos. Não sei quem quer, Giovana, Posso talvez, começar? quer, por Começo favor. então. É um tema que a gente podia fazer mais um bate-papo amanhã toda aí, Alex. É, assim, garantia de que não haverá conflito, ninguém pode dar, né? Até porque um- uma das características do conflito é que ele é, permanente, né? Ou melhor, então, a informação que o árbitro presta sobre a sua desvinculação ao caso, ela é permanente, ela pode modificar ao longo da arbitragem. O conflito pode surgir depois, né? Ele pode não ter nascido com a arbitragem. Mas vamos lá, o que existe para evitar, né? Além de toda essa investigação que a gente falou, antes, as câmaras têm o seu procedimento, né, para evitar conflito, enviando um questionário que o árbitro vai responder. Nesse questionário vai haver perguntas sobre a eventual vinculação dele com as partes envolvidas no conflito, com os advogados envolvidos no conflito, prévias atuações como advogado, como árbitro, envolvendo as partes, seus controladores, enfim, há uma série de questões nesse formulário que visam justamente abrir, que é a revelação do árbitro com relação às potenciais situações de conflito e impedimento, né? E que vão informar de pronto a parte sobre aquelas situações que podem ser relevantes sob seu ponto de vista, né? E podem influenciar o árbitro na sua decisão e torná-lo, né? Perder a imparcialidade para decidir, né? Então, a primeira coisa, a primeira cautela a evitar o conflito é a própria revelação do árbitro, é uma obrigação é, do árbitro revelar, né, uma obrigação contínua do árbitro revelar eventuais impedimentos e conflitos, aqueles que podem inclusive surgir após. E a outra questão é que o conflito também ele diz respeito a cada disputa, né? Então, pode ser que com relação a determinada disputa, aquele fato específico não tenha relevância, né? Devido às características da disputa e das partes, uma outra disputa com as mesmas partes, aquele elemento pode influenciar, que a gente fala que o conflito é dinâmico, né? Então, também é necessário avaliar caso a caso, né, o fato que pode ser eventualmente considerado conflituoso e que pode influenciar ou não na decisão, né? O que é importante pensar no conflito? São todas essas situações em que nós temos, né, advogados que trabalham como árbitros, então, se a pessoa trabalhou como advogado para aquela parte, é uma situação de conflito, o seu escritório, por vezes os escritórios são gigantes, né, tem muitas pessoas lá dentro, algumas já atuaram para aquela parte, e o potencial árbitro não tem nem conhecimento dessa situação, né. Pode ser que aquilo seja relevante para a parte, pode ser que não, né? Pode não influenciar no caso. Isso é uma situação mais objetiva, né? Mas passa pelo dever de revelação do árbitro. Agora tem o outro lado, né? Tem de um lado a obrigação do árbitro de revelar as situações que ele pode estar conflitado ou impedido. Mas tem também o outro lado da moeda, que é o dever da parte de investigar, né? Claro que você não pode
colocar a balança pesando para um dos dois lados de uma forma é, muito muito onerosa, né? Porque aí você vai estar colocando na parte todo o ônus de fazer uma investigação que talvez ela não alcance, né? Então, se costuma é, a doutrina majoritária entende que as informações, por exemplo, de domínio público não precisam ser reveladas pelo árbitro. O árbitro não vai ter que, né, contar toda a história dele, da vida dele, no momento que ele está fazendo a revelação para as partes. A informação que está, por exemplo, numa associação, né, que o árbitro é vinculado à associação, ou a uma instituição de ensino, ou, né, quem são os sócios dele no escritório. Essas informações são públicas, são, né, de fácil acesso, digamos assim. Mas são muito polêmicas, né? As situações, a gente podia falar aqui a manhã inteira, é, de situações em que surge depois a informação, depois que já tem a sentença, é um caso famoso, o caso da Bengoa, em que o árbitro era vinculado a um escritório que tinha ainda uma relação de crédito com aquele escritório ao qual o árbitro era vinculado. Foi um caso que foi discutido aqui no Brasil, foi bastante famoso, né? Mais recentemente, a gente teve aquele caso da Inglaterra, Ali, Halliburton e Chubb, também, que foi. E aí a gente vai para uma situação mais. Eu tô falando uma coisa atrás da outra aqui, mas ok. Mais complicada, que são as múltiplas nomeações, né? E aí, na questão das múltiplas nomeações, quando a gente trabalha com setores mais fechados, né, setores que têm menos árbitros habilitados ou com conhecimento, e o conhecimento setorial é importante, fica muito mais frequente essas múltiplas nomeações. O que aconteceu neste caso específico, a discussão foi de múltiplas nomeações sem conhecimento da primeira parte na cadeia de arbitragens que aconteceu, né? Então, assim, voltando aqui para o planeta Terra, né? Eu acho que, assim, os limites são bastante tênues para a verificação do conflito. Tem algumas questões que são básicas, que podem ser procuradas nos guidelines, né? IBA, o próprio SEBAR tem o seu guia, e que vão direcionar tanto o árbitro quanto a parte nas suas investigações. O Peretti antes já falou, guardar nulidade de algibeira pode não ser uma boa estratégia, né? Se você quer impugnar aquele árbitro e a informação é pública, o melhor a fazer é impugnar no momento que a informação se torna pública, porque mais tarde levar essa questão ao judiciário pode não ser uma boa estratégia, porque justamente vai ser utilizado contra você que você agiu de má fé e guardou aquela nulidade só para verificação se a sentença ia ser boa ou não para você, né? Então, acho que, com relação ao conflito, garantir que não vai haver conflito, voltando para a pergunta, não há como. Há como investigar e há como, né, adotar práticas mais seguras, que são consultas mais frequentes aos árbitros, por exemplo, né? Se houve alguma alteração na estrutura societária das empresas envolvidas no curso da arbitragem, se volta a consulta aos árbitros, porque muitas vezes eles não vão sozinhos olhar para essa modificação e pensar e trazer a questão do potencial conflito. Então, é dever da parte apresentar a questão, né? Olha, houve uma alteração na estrutura societária, essa empresa foi adquirida por uma empresa X. Por favor, né? Preciso da informação se houve aqui uma alteração com relação ao conflito, e aí a parte vai avaliar se no curso da arbitragem aquilo ainda é relevante para a solução ou se a confiança não foi abalada por aquela situação, né? E a mesma coisa, né, agindo a pessoa
estando na posição de árbitro, tentar antecipar esse tipo de situação, né? Pode até, não sei, surgir um casamento no curso da arbitragem, uma modificação de estrutura, de sócios de um escritório, né? O escritório se dissolve, o árbitro se, né, vai passar por uma fusão de um escritório outro, enfim, né? O importante é manter, talvez, o alerta, né? Durante o curso de todo o procedimento, para que, tendo conhecimento da modificação das situações, se possa questionar, no momento oportuno sobre o surgimento de um conflito ou impedimento no curso da arbitragem. Eu acho que eu já falei demais, então vou abrir a palavra aí para o Peretti complementar. Não, eu super concordo, Giovana, e só entendo que quando a gente está falando desses conflitos, né, são, é claro que são situações super importantes, mas me parece que elas são excepcionais, né? Na condução da arbitragem. Claro que a gente não vai fazer um webinar aqui para discutir sobre o que acontece quando a arbitragem não tem nenhum incidente e transcorre tudo do jeito mais fácil, né? Mas só gostaria de dizer que tem muitos casos em que essas situações não ocorrem, né? A gente pode ter disputas quando você está em empresas com grupos societários complexos, né? Advogados participando de grandes bancas que têm ali uma rede de contatos maior, você pode ter maiores dificuldades. Mas eu acho que um bom número dos casos, essas situações acabam não ocorrendo, né? E eu acho que o principal ponto é sempre evitar que o árbitro tenha algum interesse financeiro na demanda, isso é o óbvio, né, que naquele sistema, a Giovana mencionou das diretrizes da IBA, que é a International Bar Association, ficaria eles têm lá um sistema de semáforo, né, luz vermelha, laranja e verde, e é aquilo que seria o vermelho não derrogável, né, que é essa questão de envolvimento financeiro. Mas me parece que com as atenções que a Giovana mencionou, né, e com esses cuidados, é a situação que a gente consegue gerir. E se porventura acontece, né, de você perceber esse conflito, acho bastante natural também que as partes façam uso, né, da exceção de recusa ou como consta no regulamento da CAF, da impugnação dos árbitros, né? Isso aí vai para uma comissão de 3 pessoas que não estão envolvidas na decisão do caso e que vão acabar decidindo. Então, me parece também que é parte da condução sã e normal da arbitragem que isso seja verificado, testado e, se for o caso, posto à prova perante um comitê desses, né? Não, mas de fato eu acho que esse é um assunto que a gente poderia passar assim mais horas aqui discutindo, inclusive deixando a sugestão para a CAF de um próximo webinar para falar especificamente de conflito, de invalidação, de potencial impedimento de algum dos árbitros, mas hoje, infelizmente, a gente não vai ter tempo para fazer isso, talvez. Mas já encaminhando para o final, eu gostaria de mais uma vez agradecer Giovana, Peretti pela disponibilidade de vocês. Eu tenho certeza que assim muito do que foi dito hoje vai ser muito valoroso para quem nos assistir. Certamente vai poder auxiliar muita gente que talvez ou não tem conhecimento ainda muito aprofundado a respeito da arbitragem, ou tem alguma situação específica que talvez nunca tenha se deparado com. E assim, já oportunizando a vocês, se tiverem mais alguma coisa para considerar, algumas palavras finais que queiram colocar, por favor, fiquem à vontade. Quer começar, Giovana? Senão... É. Eu queria só realmente agradecer a oportunidade, me coloco à disposição, né, da CAF para poder auxiliar aí na continuidade do webinar, no que for. Agradecer em nome do Alex, da Amanda, do André, aqui a honra de poder falar um pouquinho dessa experiência em arbitragem. É, a presença do Peretti, que me honra aí, que, né, desde a faculdade a gente mantém essa amizade, que continue assim. Não consegui nem responder aos comentários iniciais ali, porque eu tinha que sair respondendo a pergunta
mas o Peretti dizendo que eu posso ser exemplo para ele é uma coisa que é muita honra. O Peretti, né, toda essa bagagem, experiência e currículo é que inspira aí a minha atuação. Então, muito obrigada pela oportunidade aí de conversar com vocês e espero que tenhamos próximas. Bom, muito obrigado também, Giovana. Eu reitero 100% o que eu disse no início, né? De fato, um exemplo profissional e acadêmico, né? Para mim e para todos os seus alunos aí nas instituições que você ensina. E também queria agradecer o Alex, André, e pelo convite, né, a toda a CAF. E fico à disposição. Eu gostaria de incentivar, né, o desenvolvimento da arbitragem no Sul, parabenizar o trabalho que vem sendo feito pela CAF. Como eu disse, já atuei num caso, funcionou muito bem e entendo que tem espaço para todas as câmaras no Brasil, né? A gente precisa de soluções adequadas às realidades locais e a CAF desempenha isso muito bem no Rio Grande do Sul. A gente tem toda a confiança de poder atuar como árbitro, também utilizá-la como advogado quando necessário, e espero que essa caminhada vitoriosa siga em frente. Contem conosco para ajudar naquilo que nós pudermos. Perfeito. Então, assim, da mesma forma, agradeço também a Amanda, ao André pelo convite, a própria CAF e a Federação por estar nos sediando esse espaço para conversar sobre esse assunto tão relevante e já evitando maiores delongas, dou por encerrado o nosso painel, nosso webinar de hoje. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Obrigada.